Bom, hoje a gente vai gravar um relatório da empresa Alpargatas, que é eu, Adolfo, o Arthur, a Jéssica e o Luiz Fernando. Então, a empresa Alpargatas é uma indústria brasileira de calçados e artigos esportivos que é líder no setor de calçados na América Latina, é detentora das marcas Havaianas e Oscar. Ela atua desde 1907 e hoje com sede em São Paulo e Montes Claros e diversos escritórios espalhados pela Europa, Estados Unidos, Hong Kong e Colômbia. Em relação ao setor, a indústria de calçados é muito importante para o cenário econômico do país, tendo posição relevante na balança comercial. O Brasil hoje é o quarto maior produtor mundial, responsável por 4,2% de market share, ficando atrás de países como a China, que tem 52%, e Índia com 3,6% e Vietnã com 7%. Nos últimos anos, o comércio mundial e nacional sofreu com a pandemia da Covid-19, a produção de calçados no mundo caiu 19% no ano de 2020 e aproximadamente 18% no Brasil, segundo a Calçados, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Calçados. No ano de 2020, as 5,6 mil empresas brasileiras de calçados produziram 763,7 milhões de pares. Entre os principais estados produtores destacam-se Ceará, que produziu 213,9 milhões de pares, representando 26,7% da produção nacional. Rio Grande do Sul, que produziu 161,8 milhões de pares, representando 21,18% da produção. E Minas Gerais, que produziu 122 milhões de pares, o qual representa 16% da produção nacional. Bom, agora abordando sobre os índices, vamos dar início ao índice de liquidez, que apresenta a situação financeira de uma empresa frente aos compromissos financeiros assumidos, né? Ou seja, refere-se à capacidade da empresa de cumprir suas obrigações financeiras no curto prazo. É importante também o índice de liquidez para empresas, fornecedores, contribuintes, já que indica se ela é capaz de fornecer um fluxo de caixa estável. Indica também que se uma empresa pode fazer pagamentos aos seus credores, cumprir suas obrigações a curto prazo, por exemplo, diante de um evento imprevisto, né? Aí aqui são os índices da Alpargatas, e a gente consegue perceber que de 2018 para 2019, alguns índices tiveram crescimento, alguns se manteram praticamente iguais. Porém, de 2019 para 2020, a gente consegue notar que há quedas, como liquidez imediata, e crescimentos consideráveis, como liquidez geral. Vale lembrar que em 2020, o mundo sofreu com a pandemia da Covid-19, onde houve fechamento do comércio, onde, por exemplo, as empresas do setor de calçado chegaram a funcionar apenas com 30% da capacidade instalada até o mês de junho de 2020. Conseguiu fechar o ano funcionando com 60% da capacidade, né? Primeiramente, vai analisar a liquidez corrente, que é o indicador mais utilizado na análise de capacidade de pagamento das empresas. Ela mostra o quanto a empresa possui de recursos de curto prazo para cada real de dívida de curto prazo. Por exemplo, pelo nosso gráfico aqui, a gente consegue perceber o quê? Que a cada R$ 1 em dívida de curto prazo, no ano de 2020, a empresa tem cerca de 2,9 reais, 2,10 para honrar seus compromissos. Ou seja, demonstra que a empresa não tem dificuldade em realizar pagamentos a curto prazo. Analisando a liquidez imediata da empresa, a gente consegue ver que ela sofreu uma queda, ou seja, ela perdeu capacidade de liquidar dívidas de
curtíssimo prazo. Aquelas dívidas que poderiam ser pagas imediatamente por meio dos valores de caixa e disponíveis, né, equivalentes. Essa queda é justificada pela diminuição do valor disponível da Alpargatas de 2019 para 2020. Isso foi ocasionado pela pandemia, onde houve fechamento do comércio, onde prejudicou todo o mercado, principalmente o cliente. E a gente percebe que houve um grande aumento em contas a receber a longo prazo no balanço da empresa. E devido ao enfraquecimento do poder de pagamento do cliente, acarretando em diminuição de captação de recursos para o caixa da empresa. A liquidez geral, que indica o quanto a empresa possui de recursos de curto e longo prazo para cada real de dívida, mostra que a empresa se fortaleceu em termos de liquidez de longo prazo. Pelo gráfico, a gente consegue notar que a cada R$ 1 em dívidas, a empresa tem R$ 2,05 para honrar com seus compromissos. Esse aumento é justificado justamente pelo que eu disse anteriormente, pelo aumento considerável do realizável a longo prazo, devido ao aumento das contas a receber no patrimônio, no balanço patrimonial. Já no índice de liquidez seca, que indica a parcela das dívidas de curto prazo que poderiam ser pagas pela utilização de itens de maior liquidez do ativo circulante, aí a gente verifica uma queda, mas sem muita expressividade. Isso é justificado pela diminuição de aproximadamente 15% no ativo circulante, sem contar o estoque e despesas antecipadas entre o período de 2019 e o período de 2020. Agora vamos falar sobre as demonstrações financeiras da Alpargatas, certo? A empresa é auditada pela KPMG, empresa listada como uma Big Four, ou seja, são de dados bem concretos. Para uma empresa que é cotada em bolsa, ou uma empresa que quer fazer algum movimento de um investimento, traz grande credibilidade. Notamos aqui no período apurado de 2018 a 2020, a empresa tem grande parte dos seus ativos circulantes voltados para disponível, clientes e estoque. Por quê? Porque o estoque é a movimentação sua venda, certo? Atividade fim da empresa. E o disponível que ela recebe, referente à sua venda, e clientes são o que ela vai vender para prazo, certo? Então, o que ela tem a receber. Notamos aqui que disponível é 13% na análise vertical, clientes 24% e estoque 18%. Por ser uma empresa bem consolidada, ela também tem um grande número em seu mobilizado. Podemos notar aqui de 2018, 2019 e 2020. Nos fornecedores, notamos também que para insumo de matéria-prima, para a realização dos calçados, certo? E também uma grande movimentação do seu patrimônio líquido, certo? Agora vamos falar um pouco dos indicadores. O capital circulante. O que é o capital circulante líquido? É o que a empresa tem de atividade circulante, do ativo circulante, deduzido do passivo circulante, ou seja, o que ela resta ali é o que ela tem líquido numa análise só de atividades circulantes. Podemos ver que nos 3 períodos ela fecha em valores positivos. Agora, a necessidade de capital de giro, notamos que a empresa tem um grande volume, que vale ressaltar que esses valores são expressos em milhares de reais, ou seja, teremos que multiplicar por 1.000. Então, a empresa precisa ela não tem o seu passivo operacional, não consegue financiar sua atividade, seu ativo operacional. Então, ela precisa tomar empréstimo do terceiro. Notamos aqui que teve um aumento para 2019 e 2020, claramente devido à pandemia, teve uma retração. E o saldo de tesouraria. O que consiste o saldo de tesouraria? Único exclusivamente referente à atividade financeira da empresa, circulante,
Ou seja, eu pego o meu valor do ativo circulante das minhas atividades financeiras, sejam elas minhas aplicações, o banco e meu caixa, meus bens numerários, e deduzo das minhas atividades circulantes financeiras referente ao passivo. No caso, empréstimo, duplicata descontada, dividendos, tudo que remete à empresa referente à parte financeira. E aqui podemos ver que até numa análise já em um cenário que não é tão promissor, igual foi o ano retrasado, a empresa conseguiu fechar com um saldo de majoração referente ao período de 2018 e o período de 2019, certo? Aqui também, só para ressaltar, é a demonstração da empresa, do fluxo de caixa, como foi movimentado todo o processo entre comparação 19-18 e 20-19, certo? Aqui fica nosso abraço, do nosso grupo, e uma boa noite.